Polícia prende hoje homem acusado de atirar em PM em janeiro, em São Vicente. Polícia Civil, Militar e Ministério Público realizaram pela manhã a Operação Adsumos para prender Osias Ferreira dos Santos, de 36 anos. Osias foi capturado hoje no bairro Chico de Paula, em Santos, e não resistiu à prisão. Ele, que já tem passagem por tráfico de drogas, é acusado de atirar no braço de um PM durante uma operação no dique do Cacheta, em São Vicente, no início do ano. Além desse rapaz envolvido na tentativa de homicídio contra o policial, outras 8 pessoas foram capturadas, algumas delas autuadas em flagrante por tráfico de drogas, receptação de veículo, adulteração de sinais caracterizadores, identificadores de automóvel, bem como 3 foragidos da justiça, todos eles presos naquela localidade. Polícia Civil e Militar, 200 homens envolvidos, cerca de 160 policiais militares e 40 policiais civis. Várias viaturas, 4 rodas, viaturas, motos e embarcação, inclusive, envolvida nessa operação. Mais de 80 pessoas que viviam em áreas de risco na Zona Noroeste, em Santos, receberam hoje a tão sonhada chave da casa própria. O novo conjunto habitacional fica no Jardim São Manuel. Junto com a filha, Vivian passeia pelo pátio do condomínio. Aqui fica a nova casa dela. Não dá para conter a emoção e a alegria. Foram a vida inteira, nascido e criado em Palafitas. Hoje em dia está realizando um sonho, dando uma moradia digna para os meus filhos, né? Que hoje também, né? Cresceram em Palafitas. Hoje eu tenho a Vivi com 5, tenho o Vitor com 9 anos, que é autista. Tenho o Thiago com 14 anos e hoje é um sonho estar saindo da Palafitas e estar dando para os meus filhos um lar digno, onde eles vão ter uma área de lazer, onde eles vão ter um lugar para brincar, para correr. Para uma mãe, uma felicidade maior. Vivian é uma das 81 pessoas contempladas com a casa própria. Gente que vivia em áreas de ocupação no Jardim São Manuel. O conjunto habitacional da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, conta com toda a infraestrutura, rede de água, esgoto, paisagismo. Os apartamentos têm 2 e 3 dormitórios. O empreendimento tem ao todo 205 apartamentos. Foram investidos quase 43 milhões e meio de reais. Dentro desse orçamento a gente busca distribuir com critério objetivo, buscando atender a população onde existe mais déficit habitacional, buscando construir soluções específicas para cada região. Aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista como um todo, tem muito investimento da companhia da CDHU, muito investimento também da Secretaria, até investimento internacional com financiamento do BID no projeto Serra do Mar, enfim, vários investimentos em vários setores para que a gente busque trazer mais qualidade de vida para essas famílias que vivem ou viveram em área de risco. A cerimônia de entrega das chaves aconteceu hoje com a presença de deputados e vereadores. O secretário de Habitação assinou a ordem de serviço que vai liberar para Santos quase 22 milhões e meio de reais para a regularização de 855 imóveis na Nova Sintra e Vila Pelé. O prefeito falou dos projetos que ainda vão ser realizados. Nós temos as 1.120 unidades habitacionais que estão sendo construídas no Tancredo Neves 3, que é o maior conjunto habitacional da cidade de Santos. A previsão é que a gente comece a entregar já no próximo ano. Fizemos agora recentemente Santos R, no Morro da Nova Sintra, e nos próximos dias estamos caminhando para anunciar a compra de uma grande área na cidade de Santos, que vai nos dar a possibilidade de adquirir quase 1.000 novas unidades. Pessoas que se destacaram na defesa e promoção da igualdade racial receberam a medalha Quintino de Lacerda, em Santos. Entre os homenageados, mestre Márcio Rodrigues, professor da Unisanta, responsável pelo projeto Capoeira Escola. A cerimônia aconteceu no auditório da OAB Santos. Antes de começar, teve a apresentação de dança cigana e flamenca. Neste ano, 9 pessoas de diferentes áreas que se destacaram na defesa pela igualdade racial receberam a medalha Quintino de Lacerda. Foi o grande líder do Quilombo do Jabaquara, um dos quilombos mais importantes desse país, foi o primeiro vereador negro da Câmara de Santos e a importância dele, a relevância maior ainda vem porque a cidade de Santos, antes
da libertação dos escravos em 13 de maio de 1888, os negros já eram libertos aqui há um ano, o que mostra a importância da vanguarda que foi a cidade de Santos na história passada, mais recente, da escravatura no Brasil. Um dos homenageados foi Mestre Márcio, professor da Faculdade de Educação Física da Unisanta, coordenador do projeto Capoeira Escola. Receber esse mérito para mim é de grande valia, né? Todos os ensinamentos que a gente ganhou de berço e também no saber acadêmico, eles resultam aqui com todo o empenho que a gente teve no nosso projeto ao longo desses anos, e receber essa homenagem é muito gratificante. O projeto Capoeira Escola foi criado em 1995 na Unisanta. Atende 200 crianças, jovens e adultos. O trabalho do Mestre Márcio é considerado importante meio de inclusão social. A gente conseguiu atingir diversos segmentos, desde criança e educação infantil até a terceira idade, incluindo as pessoas com deficiência. Então a capoeira hoje, seguramente eu falo isso para vocês, é uma grande ferramenta para a cidadania. Ela contribui não só para a formação corporal, porque é uma atividade física completa, como a formação do caráter, porque ela realmente resgata valores. Os hábitos sedentários, as complicações e as alternativas para se exercitar são os temas abordados no documentário Vida em Movimento, dirigido pelo professor da Faculdade de Comunicação da Unisanta, Eduardo Rajabali. O filme foi exibido aos alunos da universidade. O preparador físico Márcio Atala e o diretor do documentário Eduardo Rajabali, professor da Unisanta, colheram depoimentos em 5 países: Estados Unidos, Coreia do Sul, Finlândia, Dinamarca e Brasil. E a gente gosta de viver bem pertinho um do outro. São as 28 maiores cidades do mundo, com cerca de 450 milhões de humanos. Eles conheceram iniciativas individuais e políticas públicas que incentivam a atividade física no dia a dia. O bacana dessa viagem foi ver que em vários lugares você tem alternativas diferentes e junto elas podem compor um projeto de saúde pública. Então eu poderia ressaltar a solução que a Dinamarca, Copenhague, deu para o meio ambiente através da mobilidade urbana, das bicicletas. Poderia citar aqui o sistema de educação da Finlândia, que é todo baseado, muito baseado na questão do movimento. E principalmente Seul, né? Seul eu achei uma cidade com uma solução muito incrível, que além de proporcionar uma questão de meio ambiente, tem uma coisa de premiação, tem a educação, um projeto muito bem acabado de uma cidade tão grande quanto São Paulo, que a gente poderia seguir por essa linha inicialmente. Na verdade, o que o filme mostra é que o problema do sedentarismo está posto e é para toda a humanidade. Foi o estilo de vida que nós criamos nos últimos 40, 50 anos. A questão é como cada país, cada cultura lida com esse problema à sua maneira. E é isso que a gente foi entender e aprender essas diferentes maneiras para ver se alguma dessas ideias a gente pode trazer para cá, adaptar a nossa realidade que é tão complexa, né? Com 1h e 14 minutos de duração, o documentário Vida em Movimento discute o estilo de vida pós-moderno e a importância da atividade física para se viver melhor e mais. Deu bastante trabalho, o audiovisual é sempre longo, né? Então foi mais ou menos, desde o início das conversas até o filme ficar pronto, foram 2 anos e 8 meses, 2 anos e 7 meses. De produção, efetivamente, foi de mais ou menos agosto de 2017 até o filme estar pronto agora em fevereiro de 2019. O filme foi para os cinemas, foi exibido em alguns episódios no Fantástico da Rede Globo e agora acho que vai seguir o caminho natural, que é ir para as TVs e alguns festivais também. Um professor que está com a gente há bastante tempo e que tem desenvolvido um trabalho, principalmente nessa parte de documentários, excepcional. Então, e além de tudo, que possibilita também a vinda de outros profissionais, como é o caso do Márcio Atala, que hoje está aqui presente, que pode contribuir muito não só para a área de comunicação, que é o caso do professor Rajabali, mas também para as outras áreas. A gente tem aqui hoje participação de alunos de outras áreas, principalmente educação física, que vem também conhecer a proposta do filme e também discutir essas questões tão relevantes para a nossa sociedade. A quarta-feira vai ser nublada em Santos e região. Vamos conferir a previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante todo o dia em Santos, com poucos períodos de céu totalmente nublado.
À noite também haverá muitas nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Guarujá tem dia parcialmente nublado, mínima de 16, máxima de 21. Em Cubatão, o dia também fica nublado, com poucas aberturas de sol. As temperaturas giram entre 15 e 25 graus. São Vicente tem dia com sol entre nuvens, mínima de 15, máxima de 21. Não chove em Praia Grande e a temperatura varia pouco, entre 18 e 21 graus. Mongaguá é a única cidade da Baixada Santista onde ainda pode chover nesta quarta-feira. A chance é maior durante a tarde, mas o dia todo fica nublado. Mínima de 20, máxima de 22. Ricardo Salum, médico e professor da Unisanta, lançou no fim de semana o livro espírita Afinal, Por que Adoecemos? A noite de autógrafos foi no auditório do Bloco E da Unisanta. Em 140 páginas, o livro Afinal, Por que Adoecemos aborda temas como aborto, doação de órgãos, eutanásia, questões que são respondidas por Ricardo Salum, por um ponto de vista diferente. Com essa correria, com esse materialismo acadêmico dentro das faculdades de medicina, eu dou aula na faculdade de medicina há mais de 20 anos, a gente vê que isso tudo está virando uma massa enorme de gente preocupada com outras coisas e esquece a pessoa humana que está ali, doente, carente, precisando de alguma coisa, de um auxílio, e muitas vezes na hora final, na hora derradeira, o que o médico faz? Vai embora. O autor é médico, sócio e fundador do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros e professor do curso de licenciatura em Saúde e Espiritualidade na Unisanta, e dedicou o livro ao fundador do Complexo Educacional Santa Cecília, Milton Teixeira. Ele abriu as portas para a universidade, para um curso que espírita, né, naquela época, e até hoje ainda tem alguém que tem alguma conotação. Não, a universidade tem que ser laica. Eu não acho que tenha que ser laica. Então, essa universidade abriga a gente há 22 anos. Pioneirismo da universidade que valoriza a ciência e a espiritualidade. A Unisanta foi a primeira universidade do Brasil a sediar e oferecer um curso voltado para isso, com pesquisas de grandes médicos, grandes pesquisadores, ligando a saúde, a espiritualidade e a questão mental. Cada exemplar custa R$30. Toda a renda será revertida para o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Nós não viemos aqui na Terra para dar um rolê. A gente veio aqui para fazer alguma coisa. O nosso centro está numa zona muito carente, muito problemática, e o trabalhinho que começou assim, é um trabalho extenso, e a gente quer convidar todo mundo a ajudar, voluntariado, porque a coisa está tomando uma proporção muito maior do que a gente pensava, e a gente precisa de ajuda de todos os lados. Quem quiser ajudar o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, o endereço é Rua Silva Jardim, número 1, na Vila Matias, em Santos. O telefone é o 3223-5635, 3223-5635. Já o livro, se você se interessou, pode ser adquirido por e-mail. Anote aí, razalum@globo.com, razalum@globo.com. 6 em cada 10 brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no país. É o que revela uma pesquisa de opinião do Barômetro das Américas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Veja mais no Brasil em 1 minuto. O percentual é o menor do que o aferido na última pesquisa de 2017, que mostrava que 78% dos brasileiros não estavam felizes com o sistema democrático. A mesma pesquisa mostra que 60% da população acham que, mesmo com erros, a democracia é a melhor forma de governo e que 1/3 dos brasileiros apoiaria hoje um golpe militar em um cenário de muita corrupção. Entre janeiro e março, a pesquisa ouviu 1.498 brasileiros em cidades de todo o país. O Ministério Público Federal do Paraná denunciou o ex-senador e atual presidente do MDB, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, pelo esquema de corrupção mantido na subsidiária da Petrobras.
Segundo a denúncia, Jucá recebeu pagamentos de pelo menos R$1 milhão em 2010 em contratos entre a Galvão Engenharia e a Transpetro. O esquema teria durado até 2014. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje à Câmara um projeto de lei que sugere alterações nas regras da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Entre as mudanças propostas está o aumento no limite de pontos que o motorista precisa alcançar para ter sua carteira cassada, que passaria de 20 para 40. Uma comissão especial vai ser criada para analisar o projeto em até 45 dias. Terça-feira é dia de debate político aqui no Caderno Regional. Hoje o convidado é o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite. Qual a análise que pode ser feita em cima dessa pesquisa, né, da Fundação Getúlio Vargas? Porque parece que há uma certa divergência, né? Os brasileiros acreditam na democracia, mas estão satisfeitos com a democracia. Como é que dá para explicar isso, professor? Na verdade, é assim, eu acho que a democracia é um processo, nós precisamos entender isso. O processo democrático é o que vai vingar, ela precisa ter ajustes. Só para você ter ideia, nós tivemos uma experiência, estamos tendo uma experiência na Suíça, no condado de Valorum, onde se criou a democracia experimental. É feita só pela rede social. Então você tem uma transparência, você vota, você participa diariamente pelas decisões daquele deputado, né, que você elegeu por esse sistema. Lá foi uma menina, isso começou na universidade, de 18 anos, que foi eleita por esse sistema e foi representar os defensores da democracia experimental. Ela já foi reeleita e todos eles que participam fazem parte pela internet de opinar e votar. Não cabe nem a menina, né, falar a opinião dela. Ela leva a opinião do grupo. É suprema a decisão, quer sem dizer. Dúvida, sem dúvida. São formas que a democracia... É uma forma de representatividade, sem dúvida nenhuma. Diferente, né? Adaptada agora às redes sociais, à evolução da internet. Nós ainda temos uma democracia arcaica, né? Uma democracia onde se vota e eles vão embora. É interessante a democracia. Nós tivemos aqui no Brasil, né? Não teve um senador, acho, que tudo que ele pretendia apresentar, ele ia lá e primeiro consultava pela internet, dúvida, né? Pelas redes sociais. Mas não dá futuro, não deve nem ser reeleito. Ele estava, na verdade, ele não fez como os outros. Empregou a mãe, a avó. Era muito mais demagogia do que, né, então, preocupação. Nós temos que evoluir, mas nunca perder esta visão de democracia, da palavra pura democracia. O presidente Bolsonaro tem se caracterizado em grande parte do tempo por decretos, não é? E desde o ex-presidente Fernando Collor, ele é o recordista nesse quesito com 157 chamadas canetadas, o que tem feito o Congresso, inclusive, já começar a debater um limite para esse tipo de instrumento. O que se pensa também a respeito disso, Iberê? O Congresso está na parte dele, está tirando um pouco o poder de barganha do Congresso. Então, quando ele começa a dar a canetada, ele está deixando com que o Congresso participe, negocie, olha, me arruma cargo, veja, bora. Esta é uma realidade que não adianta você esconder. O Brasil funciona desta forma. Por essa razão, você obriga o presidente a editar medidas provisórias. Entendeu? Ou decretos. E nós estamos aí, medidas provisórias que têm a validade por tempo limitado, aí negocia-se com o Congresso. Aliás, ontem, né, o Senado se reuniu. O Senado se reuniu para poder votar. O Senado que não se reúne na segunda-feira, né, Iberê, que fique claro, para votar justamente uma medida provisória a respeito do pente fino, né, da Previdência Social, e que perdia sua validade justamente se não fosse votada até ontem. Então, lá, enquanto é assim, nós temos esses instrumentos jurídicos, é que faz parte de todo um novo modelo de democracia. Bom, o diálogo entre executivo e legislativo às vezes parece bipolar, não é, Iberê? Quando quando a gente acha que vai decolar, uma nova crise acaba aparecendo e não era de se esperar que o presidente Bolsonaro, por já ter sido deputado e já está há muitos anos lá na Câmara,
tivesse uma facilidade um pouco melhor de acesso e de diálogo justamente com a Câmara dos Deputados, Iberê? Porque lá não é o Congresso que é bipolar. Bipolar são os 513 que nós colocamos lá. Bipolar são os senadores. Sim. O que acontece? Nós aprendemos rapidamente a colocar a faca na garganta de quem está dirigindo. E se você não fizer isso, você não, seja Bolsonaro, seja quem for. Então, a força desses três, o judiciário, né, tem lá a sua participação, o executivo e o legislativo. Isto parece que é uma briguinha de, olha, agora tá bom, agora não tá, vou votar, não vou votar mais. Eu não gostei dessa vírgula. O tio do Bolsonaro é parente. Gente, é tanta confusão, só que o que nos deixa assustado é que o Brasil fica à mercê disso. Nós estamos com o país parado, sem aprovar absolutamente nada. Não é só a Previdência. Nós temos que estar discutindo afinco a reforma tributária, novamente a reforma política. Nós temos uma série, o tamanho do Estado tem que ser discutido. Quer dizer, mas ninguém quer saber disso, está todo mundo perguntando, me empurrou, o outro aqui deu com o cotovelo, o outro... Gente, pare um pouquinho e pense no Brasil. Se nós não pensarmos, nós não vamos, não adianta você ficar trocando deputado, não adianta, porque vai para lá, parece que aprende rapidamente como é que faz a coisa. O presidente foi hoje pessoalmente ao Congresso apresentar aí o projeto de lei que modifica, né, a legislação de trânsito, isso, aumentando aí de 20 para 40 pontos. É uma boa medida, Iberê? Tem que conversar, não tem jeito. Eles ficam todos satisfeitos porque eles vergaram o executivo, ele teve que ir lá. Gente, precisamos parar com isso. Vamos olhar um pouco o Brasil, não importa se o presidente foi, se o presidente da Câmara foi, se o presidente do Senado foi. E o Brasil? Qual é a solução disso? Agora, se ele está apresentando esse projeto, cabe aos deputados também. Sem dúvida. Se não gostou, altera, modifica, emenda, né, Iberê? É a tal história, modifica e eu como é que fico? E minha tia está empregada? Desse jeito o Brasil não anda. Professor Iberê Sena, boa noite, obrigado mais uma vez. Disponha. Uma montanha de lixo localizada na Índia pode se tornar mais alta que o Taj Mahal, um dos monumentos mais conhecidos do país. Essa e outras notícias você confere no Giro pelo Mundo. A montanha de resíduos está localizada em Ghazipur, subúrbio a nordeste de Nova Delhi. A denúncia foi feita nesta terça-feira por representantes do Shintan, um grupo ambientalista. A colina de Ghazipur foi criada em 1984 e em 2002 superou a capacidade esperada. Na ocasião, ela deveria ter sido fechada. No entanto, a quantidade de lixo continua a crescer 10 metros por ano, atingindo atualmente cerca de 65 metros de altura. As autoridades preveem que a montanha irá exceder a altura do Taj Mahal, que mede 73 metros, em 2020. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou ter se curado de ser gay com a ajuda de belas mulheres. A declaração foi dada durante um encontro com representantes da comunidade filipina em Tóquio na semana passada. Durante o discurso, Duterte ainda sugeriu que um de seus principais críticos, o senador Antônio Trillanes, é homossexual, abre aspas. Trillanes e eu somos similares, mas eu me curei. Fecha aspas. A China vai sediar a edição de 2023 da Copa da Ásia, marcada para junho. Nesta terça-feira, os membros da Confederação Asiática de Futebol escolheram o país, que era o único candidato no processo, após a Coreia do Sul abandonar a disputa em maio. Essa será a segunda vez que a Copa da Ásia será disputada na China, sendo que a edição anterior foi a de 2004. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.